Olha só, a gente fala aqui da situação no Rio Grande do Sul. Tô aqui com a presença do Gora. Gora é meu amigo, Gora é parlamentar aqui no Paraná. Está colocado aí como opção para a Prefeitura de Curitiba. Vamos ver como a coisa se processa. E dentro aí das conversas, das negociações políticas dele, ele aceita negociar com o PSDB. Estou colocando tudo isso porque o Gora aqui vai ser convidado a comentar a performance de Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul. Não vai ter jeito. Olha só, centenas de milhões de reais foram oferecidos pela União para projetos contra enchentes, né? E essas centenas de milhões de reais parece que foram solenemente ignorados pelo Eduardo Leite, né? Que é o mesmo que se queixou da falta de recursos e disse que o Estado tinha outras agendas. Eu vou trazer aqui 2 momentos para a gente resumir e entender essa história. Eu vi o comentário do Gora. O primeiro deles é o próprio Eduardo Leite, já mostrei isso aqui, dizendo que o Estado tinha outras agendas, embora também tivesse os estudos anunciando a catástrofe. Vamos ver isso aqui. Bom, você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras, né, pautas e agendas. A gente entra aqui no governo, o Estado estava sem conseguir pagar salário, estava sem conseguir pagar hospitais, estava sem conseguir pagar os municípios, né? A agenda que se impunha ao Estado aqui era especialmente aquela vinculada a restabelecimento da capacidade fiscal do Estado para poder trabalhar nas pautas básicas. Muito bem, esse é o material da Folha de São Paulo disponibilizado para o público na manhã do dia 20 de maio de 2024. Agora vamos para o Jornal Nacional na noite daquele mesmo dia 20. Cadê? Mais de 10 anos atrás, o Rio Grande do Sul recebeu sinal verde para projetos que poderiam ter reduzido o impacto dessas enchentes, mas eles nunca ficaram prontos. A construção de 40 quilômetros de diques e casas de bombas para conter as cheias do rio Gravataí e do Arroio Feijó nem começou. O projeto foi aprovado com valor de 226 milhões de reais e previa também desapropriação e recuperação urbano-ambiental da área. Faria diferença porque essas regiões aí ficariam protegidas com a elevação das águas no rio Gravataí, por consequência remansando no Arroio Feijó. Bairros do município de Alvorada, como o Americana, ficariam protegidos. Eles poderiam ter 0 de prejuízo se essa obra tivesse sido construída. Poderiam ter tido 0 de prejuízo se essa obra tivesse sido construída e o dinheiro tinha sido liberado. Muito bem, essas são as informações que estão colocadas. O Gora, que está aqui com a gente, ele tem experiência na administração pública, no legislativo e dentro do executivo também. E aí me permita compartilhar com o Gora a impressão de um homem simples, da população em geral. Para a gente que está aqui com o pé no chão, é mais fácil gastar do que não gastar. Não gastar dá mais trabalho do que gastar para a gente. Para o poder público, pelo jeito, não é assim. Como pode 200 milhões serem disponibilizados e não serem executados? É desejável que eles sejam executados. É um dinheiro que vai proteger a cidade. Enquanto a obra está lá, isso movimenta a economia de alguma forma, porque alguém vai ter que trabalhar, alguém vai ter que vender uma água mineral para quem vai trabalhar. Então, como isso pode acontecer? Que justificativa técnica é possível para isso? Eu acho, Aura, a primeira questão, a primeira fala ali do governador, né? Assombroso, mas demonstra justamente o que a gente estava falando antes, né? Que a centralidade da pauta ambiental, da urgência climática, não estava na agenda dele. Ele tinha outras agendas muito mais importantes. Não é desmerecer as agendas dos servidores, agenda fiscal, agenda econômica, mas é o que eu acabei de dizer. Não existe nada... Não existe desenvolvimento econômico se a gente não tiver o meio ambiente, se não tiver a natureza equilibrada, não existe vida no planeta se a gente não tiver isso. Então, eu acho que foi um erro grave, gravíssimo, assim. E o outro ponto, justamente, ter o recurso e ele não ser utilizado, isso também demonstra uma falta de planejamento, uma falta de eficiência da gestão pública, porque uma coisa é assim, vamos atrás de recursos, mas para isso a gente vai direcionar parte da administração pública. Não, o dinheiro estava lá. Ele deveria ter sido aplicado. Como você bem colocou, isso geraria rendas. Há talvez essa visão, né, na política brasileira que você não deve fazer coisas que não vão aparecer para o público. Então, investir em saneamento, mas ninguém vê o saneamento, as pessoas vão ver o asfalto.
vão ver, né, a obra que aparece, mas essas obras estruturantes acabam sendo relegadas a um segundo plano. Mas aí, no caso, é assombroso isso, né, os fatos estão vindo à tona, houve alertas ao governo, à Prefeitura de Porto Alegre, esses alertas foram ignorados e, infelizmente, a gente viu essa situação. Então, de novo, né, ações que poderiam mitigar, ações que poderiam reduzir os danos, ações que poderiam adaptar a cidade para essa nova realidade não foram feitas. Um conceito, Álvaro, que tem sido falado muito no desenvolvimento das cidades é de pensar essa naturalização das cidades, soluções baseadas na natureza. É um termo que cada vez mais aparece nos congressos, enfim, de urbanismo, de você pensar em intervenções, por exemplo, em relação aos rios, aos corpos d'água, que não é o que a gente tem feito historicamente no Brasil. Vamos tampar o rio, né? Muita gente aqui em Curitiba não sabe que ali no centro tem o Rio Ivo, ou que o Rio Belém passa atrás do Teatro Guaíra. Tem um braço do Belém na Mariano Torres e na Rua Tibagi. Para você que está vendo do outro lado do Brasil, é assim, o maior teatro da cidade, o mais importante do ponto de vista histórico e tal, tem um rio passando ali debaixo da terra, ninguém nem sabe. E que gera até umidade ali para a questão assim, da manutenção das coisas todas. Mas isso historicamente foi essa ideia. Vamos canalizar, tampar, fechar, esconder. Não vamos ver. Eu acho que a gente poderia aprender muito com a Holanda, por exemplo, né? Que tem uma experiência de administração com as águas, com diques, com uma forma de convivência com as águas. Não é a gente dizer as águas não existem, as águas existem, elas estão presentes. E a cidade, ela se construiu historicamente em torno dessas águas. Sem dúvida. Então, seria justo que a gente, até de uma forma de retribuição, né, de respeito, a gente restaurasse essa vida dos nossos rios. Eu passei outro dia, desculpa aqui para quem é de fora, estamos cheia de referências locais, mas o Rio Belém, né, Álvaro? Você está aqui... Importantíssimo para a gente. A tua e maltratado, né? Está pertinho das nascentes do Belém. E o Belém, ele tem uma parte dele visível, até chegar ali no centro cívico, né? Depois ele se esconde. E ele vai aparecer depois lá na Vila Torres, perto de uma das áreas mais vulneráveis de Curitiba. E depois ele segue na Rua Canal Belém até ele desaguar onde? No Rio Iguaçu, que é o segundo rio mais poluído do Brasil. Né, assim, para quem está também ouvindo de fora, Curitiba está nas nascentes do Iguaçu. A grande Curitiba, onde estão as nascentes. E o Rio Iguaçu, esse rio tragicamente poluído, desrespeitado, violentado. E o Rio Belém é o seu maior afluente aqui, junto com o Barigui, e também extremamente poluído. E você vê o descaso, a falta de cuidado com as suas margens, com a mata ciliar, com a possibilidade da gente ter um grande parque linear e áreas de contenção de cheias e tudo mais. Então, o que a gente tem falado é que essas pautas, as nossas bacias hidrográficas, elas devem nortear o desenvolvimento urbano. Por que as pessoas vão morar em áreas de vulnerabilidade de enchentes? Muita gente vai morar. Porque não tem uma política de habitação. Não tem uma política de investimento com orçamento para habitação de interesse social. Aqui em Curitiba, mas é a realidade de muitos centros urbanos, a quantidade de prédios e edificações vazias no centro da cidade, em áreas onde a cidade está consolidada, servindo só à especulação imobiliária, não cumprindo sua função social. Então, assim, só para concluir, a política climática, ela envolve, além de a gente falar... assim, obviamente, dos rios, das águas, é falar de moradia, é falar de educação climática, é falar de saúde pública e falar de formas pelas quais a gente vai conseguir enfrentar juntos este que talvez seja o grande desafio dos nossos tempos. Eu lembrei, vou mencionar rapidamente aqui, antes de ir para o próximo segmento, o Gora mencionou o Rio Iguaçu e o estado dele, né? Esse rio ele foi inutilizado num prazo curtíssimo, de poucas décadas, né? E certa vez, como repórter ainda da Rádio CBN, a gente falava aqui do nosso primeiro encontro, eu trabalhava nessa rádio e tal, eu fui descendo o rio e coletando as histórias a respeito ali do rio. E uma que me emocionou muito era de um pai que construiu uma determinada embarcação e queria aproveitar o turismo que ele acreditava que ia vir para aquela região. Então era um navio desse... Um navio não, né? Um barco com aquelas rodas do lado, assim, uma coisa de gringo. Ele construiu lá e tal. E o filho herdou aquilo e não podia navegar, porque o rio perdeu a sua profundidade com a poluição. Assoreou tudo. Ninguém queria passar por lá.
E aí era uma cena meio deprimente, aquele sonho abandonado, apodrecendo num cais, assim, sabe? E uma melancolia muito profunda trazida pelo estado horrível, assim, daquele rio. Eu lembro de ter contado essa história, foi uma das que me emocionaram, assim. Mas tem coisa na reportagem de rua que faz a gente chorar sério, assim, Sim. Essa aí é uma delas. E o Iguaçu, talvez todo mundo lembre pelas cataratas do Iguaçu. Pelas cataratas. Né? Mas o rio, ele nasce e segue quase 700 quilômetros até chegar em Foz do Iguaçu, né? Então, depois do Tietê, é o dado que eu tenho, que é o segundo rio mais poluído do Brasil. E ao longo desses 700 quilômetros, você vai encontrar histórias como essa que eu acabei de descrever aqui. Isso. Breve intervalo, já voltamos com Gourá. Até já!